Olá, queridos, boa noite, na graça e na paz do Senhor. Estamos aqui de volta já nesta segunda-feira, dia 29 de junho, dando continuidade ao nosso estudo. Na sexta-feira passada nós falamos sobre as duas bestas, né? A que subiu da terra, a que subiu do mar. E a partir de hoje nós vamos falar sobre os 7 eventos, tá? Nós falamos sobre o capítulo 13 de Apocalipse, tá? E a partir de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 14, vai falar sobre os 7 eventos. Sempre lembrando que nós estamos num período, num parênteses entre a sexta trombeta e a sétima, que foram todas as pragas vindo sobre a terra, manifestações demoníacas, etc. E agora esse parênteses que o João ele vai ter uma visão, né, lá do céu a respeito de coisas que ele viu e que nós vamos ver justamente agora, tá? Então, sobre esses eventos, tá? Então, esses eventos vêm falar sobre as afirmações do triunfo final de Cristo, o julgamento dos ímpios. Então, são visões, tá? São visões dos remidos, vai aparecer os remidos felizes lá no céu, que não é a igreja, que a igreja já estaria lá no céu, já vai estar com o Senhor. Esses remidos que estiveram aqui na terra pregando o evangelho. Muito bem. Então, esses eventos agora, a partir do versículo 14, serão eventos executados por anjos. Anjos do Senhor. Olha que nós vimos a respeito das duas bestas, de manifestações demoníacas, anjos que saíram do abismo, que trouxeram desgraça para todos os lados do canto da terra. Então não escapou ninguém. Agora são os próprios anjos que vão executar algumas coisas que o Senhor estabeleceu neste período. Então, versículo 1 do capítulo 14, ele diz: E olhei. Então, olha só, isso são visões de João. E olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, com ele 144 mil. Então, o que a gente está observando aqui? Que esses 144 mil morreram, que eles foram perseguidos e mortos, e traziam o nome na frente escrito, o nome do seu pai. Tá? O nome, o Iavé, e estava lá o nome do Senhor. A gente não sabe qual é o nome que ele levava ali. E ele ouve uma voz do céu, falando, vendo cânticos, tá? É um cântico que só aqueles que morreram, aqueles 144 mil que conheciam, podiam cantar, porque eles foram comprados da terra. Então, é uma exaltação àqueles que pregaram o evangelho, os judeus que pregaram o evangelho. Olha só, os judeus que pregaram o evangelho. Então, quer dizer que eles foram remidos e os demais judeus? A grande maioria dos judeus estão corrompidos. Esse capítulo a gente vai falar muito a respeito de Israel, a gente vai falar muito a respeito dos judeus e qual é o estado espiritual que esse Israel aqui na terra como eles vão estar. Então, eles vão ser chamados, 144 mil que aceitaram Jesus e que pregaram o evangelho, eles vão ser considerados as primícias de Israel. Olha, as primícias, porque outros virão, evidentemente. Então, a partir do versículo 4, vai falar que eles não se macularam, eles seguiram o Cordeiro, foram comprados dentre os homens e viraram primícias para o Senhor, tá? E para o Cordeiro. E no versículo 5 tem uma frase que é muito importante que a gente pare para pensar. Ele vai dizer: e na sua boca não se achou mentira. Está falando desse povo. Não se achou mentira. Ou seja, eles não entraram naquela do falso, né, do falso líder, do anticristo, do falso profeta. Eles não embarcaram nessa. Eles pregaram o evangelho, foram perseguidos, foram mortos. Olha que nós já falamos das duas testemunhas que também fizeram isso. Porque Israel vai estar encantado com o anticristo. Né? O povo, a nação de Israel, os judeus vão estar encantados com o anticristo. Mas ainda assim o Senhor está avisando, o Senhor está alertando a respeito dessa negação à palavra de Deus. Eles fizeram isso com o Senhor. E não será diferente nesse tempo
pós-arrebatamento da igreja e manifestação do anticristo. Tá? E quando ele fala que não se achou mentira na boca deles, é porque o povo de Israel, tá? Os judeus históricos, o Israel histórico, ele passou por fases muito difíceis de negar o Senhor, por mentiras e mentiras e mentiras. E esse Israel que aceita o Senhor, esses 144 mil, e evidentemente que a palavra vai estar disseminada entre o seu povo, Sofonias, tá? A gente observa que a gente já falou de vários profetas, Ageu, Sofonias, Jeremias, Zacarias, Daniel, já falamos muitos, Ageu, e a gente vai continuar falando de muitos profetas que profetizaram esse momento, ainda que tenha sido durante o tempo da história de Israel, vão profetizar esse momento também. Sofonias capítulo 13, ele vai dizer, Sofonias 13, versículo 3, Sofonias 3, versículo 13. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira. Eles serão apacentados. Serão apacentados porque morrerão, e o Senhor vai trazê-los para si, e eles vão se regozijar com o Senhor na glória. Versículo 6. E vi outro anjo voando. Então aparece outro anjo. Então, olha a visão dos anjos. No meio do céu tinha o evangelho eterno para proclamar os que habitam sobre a terra, as nações, tribos, línguas, etc, etc. Então eles vão proclamar o evangelho do Senhor. Temei a Deus. Olha o que eles vão dizer. Temei a Deus no versículo 7. Temei a Deus. Dai glória. É chegada a hora do juízo. Adorai aquele que criou os céus e a terra. Os anjos estão fazendo isso. Anjo do Senhor está fazendo isso. Ora, a gente já viu lá em 1 de Pedro, tá? Não é 1 Pedro, é 1 de Pedro, porque foi a primeira carta de Pedro a alguém, a uma comunidade, uma igreja. Ele vai dizer, 1 de Pedro 1:12, tá? Entre outras coisas que ele está falando, ele vai terminar, para as quais, falando dos anjos, para as quais os anjos bem desejaram atentar. Os anjos queriam pregar o evangelho, mas com a santidade, pelo conhecimento que eles têm, pregar o evangelho, certamente seria algo muito, muito complicado. Deus achou por bem que não fizesse dessa forma, mas parece que aqui, assim como os anjos, os demônios caídos se manifestaram e aterrorizaram de forma direta os homens, a gente dá a entender aqui que esses anjos terão a oportunidade de fazer isso e proclamar o evangelho. De que forma isso vai acontecer? Nós não sabemos. Mas o texto nos leva a crer que eles terão essa oportunidade de fazer aqui, nesse período após a manifestação daqueles 144 mil judeus das 12 tribos de Israel que vão pregar o evangelho. Tá? Então, talvez eles tenham essa oportunidade, mas não vai ser o evangelho da graça. Isso é um detalhe importante. Não vai ser aquele evangelho de Jesus, vai ser um evangelho de boas novas milenar. Ou seja, seja fiel para que você entre no milênio, senão você morre. É uma proclamação anunciada que já foi anunciada pelos patriarcas, pelos profetas lá atrás, que falavam sobre a terra, a vencer para conquistar a terra, para estar sobre a terra, vitória sobre a terra. Eles proclamavam isso, eles não proclamavam o evangelho da graça como veio através de Jesus para nós, nos dando uma outra herança, a eternidade, os céus. A herança dos judeus não é o céu, a herança dos judeus é a terra. Esta é a promessa deles. Então, esse evangelho de reino milenar vai ser justamente ao milênio que o Senhor reinará sobre a terra. E este milênio, ali, quando é proclamado, ele está muito perto de acontecer, mas muito perto de acontecer. A gente entra no versículo 8. E o segundo anjo diz, caiu a grande Babilônia. Tá? Quando ele se fala de Babilônia, ele está se referindo à Roma antiga e tudo aquilo que envolve Roma, envolveu perseguindo os judeus, assim como a igreja também. E naquela época, já no tempo apostólico, eles, quando escreviam cartas, Paulo fez isso, né? Também Pedro fez isso, escreviam se referindo a Roma, o Império Romano, como Babilônia. E que, na verdade, eles se misturam dentro de um conceito de dominação, de prostituição, de adultério, de
de religiões falsas, tá? De deuses e tudo aquilo que vai fazer com que, e fez com que o povo de Deus até pecasse. Babilônia fez isso e Roma vai representar isso também. O nome e a cidade é muito sugestiva porque Roma é hoje o centro do cristianismo, né, do cristianismo, do catolicismo romano. Então, é sugestivo, pode ser que seja ali, pode ser que seja, é muito provável que seja, mas ali, além de falar de uma Babilônia política, fala de uma Babilônia religiosa também, que vai cair, tá? Que vai cair. Essa Babilônia, claro que ela vai ser destruída, ela vai cair porque com a presença do Senhor aqui. Ele fala sobre o terceiro anjo no versículo 9, tá? E vai dizer: se alguém adorar a besta, a sua imagem recebeu o sinal, beberá do vinho da ira de Deus. Ele está falando isso para o mundo, está falando isso para Israel, tá? E essa mistura, esse preparado sem mistura do cálice da ira, da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. Ou seja, além do que vai sofrer aqui na terra, vai ser condenado, e uma condenação eterna de sofrimento eterno no inferno, que a gente já falou sobre isso, tá? Então, o que não falta para o homem aqui na terra são avisos, são anúncios de juízo, de julgamento, etc, etc. O versículo 11 ele vai dizer que a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Então, sofrimento eterno aqueles que adoraram a besta, tá? Aqueles que receberam o sinal da besta, tá? E ele vai dizer: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, é o espírito que descansa dos seus trabalhos. Então, feliz daqueles, olha o que ele vai falar, aqueles que ali estão morrendo no Senhor, porque não se corromperam e vão ter paz, vão ter o consolo do Senhor lá na eternidade, tá? Então é melhor viver, é melhor o fiel morrer no mundo da tribulação a viver num mundo deplorável. É o mundo que nós estamos caminhando hoje. O mundo, se está ruim e se vai ser muito ruim, ele vai de mal a pior. Não pensemos nós que as coisas vão melhorar. Não vão melhorar. Eu tenho uma triste notícia para dizer: as coisas não vão melhorar em termos de degradação moral no mundo todo. Ela vai piorar. A gente pode ter melhoras pontuais, esperamos que o nosso país tenha uma melhora em termos econômicos, em termos de saúde, segurança. A gente tem, e a gente espera em Deus que isso aconteça, e vamos orar para que isso aconteça. Mas em termos globais, em termos daquilo que vai acontecer no mundo, da degeneração moral, o mundo vai caminhar para isso. Até que o cálice da ira de Deus transborde, até que o Senhor veja o tempo propício de levar a igreja e as piores coisas acontecerem aqui. Versículo 14, ele vai dizer: eis que eu olhei, olha as visões de João, olhei uma grande nuvem branca, sentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha na sua cabeça coroa de ouro e uma foice afiada. Então observe que coroa de ouro fala de poder e autoridade, e uma foice afiada, tá? Então, são momentos que estão chegando ali perto do Armagedon. A batalha do Armagedon está muito perto de acontecer. Então, ele vem numa nuvem branca, fala de pureza, fala de santidade, e a ceifa está sendo preparada para as nações, tá, gentílicas, e também para Israel, tá? Porque o Senhor não vai poupar aqueles que desde muito tempo vêm negando o Senhor, e não foi só no tempo do Senhor, já vinha fazendo coisas desagradáveis ao Senhor, e ela vai se concretizar principalmente a partir do arrebatamento da igreja. Versículo 15, e outro anjo saiu e falou: lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar. Olha, o tempo da colheita do Senhor na terra está chegando. Esse que o anjo está avisando: olha, lança a tua foice e ceifa, tá? Quando se fala de foice é sempre de colheita, sempre. Olhou foice é colheita, não vamos deixar como símbolo de outra coisa não, mas aqui é sempre de colheita. O versículo vai dizer que aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra e a terra foi ceifada. Claro que isso já é uma visão mais à frente, escatológica, né, desse período que a gente está vivendo. Lembra que nós fizemos um parênteses da sexta e sétima trombeta, e vão continuar
outras pragas a partir daquelas taças que a gente vai ver mais na frente. Tá? Então, o próprio Jesus falou sobre isso, né? Mateus capítulo 13, de 38 a 42. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. Essa é uma palavra do Senhor Jesus, né? E ele disse mais: pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será o fim do mundo. O Senhor já falou sobre isso, e esses tempos que vai se viver a partir do arrebatamento da igreja, entra justamente nas palavras do Senhor aqui, tá? Versículo 42 ainda de Mateus 13 vai falar: e lançá-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Palavras do Senhor, tá? Muito bem. Versículo 17 ele vai falar: e ainda outro anjo saiu do santuário que está no céu, a qual tinha uma foice afiada. Então, só sai o anjo com foice. Eles vêm para fazer coisas de realmente ceifar a terra, E ele diz: e saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo. Ele fala para o anjo que tinha foice: lança a tua foice afiada e vindima os cachos da videira, vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. A gente precisa parar para falar sobre isso aqui com mais tranquilidade. Olha o que ele diz: lança a tua foice e vindima os cachos da vinha da terra. Observe que ele está chamando a vindima da terra. A vindima da terra é a colheita das uvas. Quando ele fala de videira, ele fala de Israel. Tá? Ele diz que essas uvas estão maduras. Maduras, literalmente, essas uvas maduras significam uvas secas. No original chama-se uvas secas. Ou seja, aquilo que era uma vindima do Senhor, uma videira do Senhor, agora é vindima da terra. Ela deixou de ser do Senhor para ser da terra. Tá? Então, Israel, que é mencionado várias vezes como vindima do Senhor, a gente vê isso Oséias 10:1, Salmos 80, versículo 8, Jeremias 2, Joel 1:7. É agora a ceifa de Israel. Esse é a ceifa de Israel. E em Jeremias 2:21, olha só o que ele vai falar. Queridos, é doído a gente ver o que Jeremias 2:21 vai falar a respeito de Israel. Olha o que ele diz: todavia, eu mesmo te plantei como videira excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, de vida estranha, como de uma vide brava. Palavras de Jeremias. Olha o que o profeta fala aqui, o que Israel já fazia lá atrás. Então, esta medida cheia, o cálice cheio do Senhor com relação a Israel, ele chega ao final nesse tempo. Joel 3:13, olha que o 3:13 vai falar de Joel. Lançai a foice porque já está madura a seara. Vinde e descei porque o lagar está cheio. Os vossos lagares transbordam porquanto a sua malícia é grande. Ele está falando de Israel. E Jesus, olha só, Jesus, Mateus 21, 33 a 40, o Senhor vai falar sobre o Senhor da vinha. Aquele homem que planta uma vinha e contrata os lavradores e deixa os lavradores. E no tempo da colheita, olha só, no tempo da colheita, ou seja, no tempo dos frutos, qual é o fruto que Israel vai apresentar para o Senhor? Serve para nós. Qual é o fruto que nós vamos apresentar para o Senhor? Porque na hora que a trombeta ecoar, e não é aquela trombeta de juízo, mas a trombeta de congregar, de batalha para estarmos com o Senhor, que
frutos nós vamos apresentar para o Senhor para que a gente adquira a condição de ir para a eternidade, encontrar com eles nas nuvens. Aqui o Senhor fala isso para Israel, porque quando ele manda o servo e aqueles lavradores, o Senhor da vinha demora e matam. Aí ele continua, e depois mandam mais alguns e eles matam porque o Senhor da vinha, vamos tomar a herança, isso aqui agora é nosso. Até que o Senhor da vinha, ele manda quem? No versículo 37 vai falar, ele envia o seu filho que representa Jesus. E quando Jesus chega lá, o Senhor, eles vão respeitar o meu filho. Não respeitam. Esse é o herdeiro, então eles matam e se apoderam da herança dele. O versículo 29, ele vai falar, lançam mão dele, arrastam para fora Davi e o matam, né? Falando sobre a morte e crucificação do Senhor fora dos muros da cidade. Versículo 42 ainda de Mateus que a gente está falando, Jesus vai falar que a pedra que os edificadores edificaram, essa foi posta por cabeça angular. Versículo 43, portanto vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Ele está falando da igreja, ele está falando dos gentios, que aceitaram o Senhor e receberam a herança do Senhor. Tá? E no versículo 45 ele vai fechar, e os príncipes, sacerdotes e os fariseus, ouvindo essa palavra, entenderam o que falava com eles. Aqueles homens daquela época, os fariseus, os sacerdotes, entendiam que Jesus estava falando a respeito dele. E depois pretende matá-lo, e a história que a gente já conhece. Tá? Lucas 13, 34 vai falar o que o Senhor falou. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja os que te são enviados. Olha só, o que não falta são coisas que o Senhor rejeita a respeito de Israel. Versículo 19. E o anjo meteu a sua foice e vindimou as uvas da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Ou seja, morte e destruição também no meio do povo do Senhor. Tá? Então, a videira que era a videira de Deus, agora é videira da terra. Tá? Demonstrando toda a decadência espiritual do povo de Israel nesse tempo e durante praticamente toda a história desse povo que o Senhor escolheu para si. Então, o lagar foi pisado fora da cidade, saiu do lagar até os freios do cavalo, saiu o sangue do lagar até os freios do cavalo, pelo espaço de 1.600 estádios. Então, queridos, quando ele fala que essas uvas pisadas vai representar sangue derramado, muita gente vai morrer, muitos judeus vão morrer. E a gente já está falando nisso, já num tempo de perseguição do anticristo, das nações contra Israel, morrendo muitos até que o Senhor venha para dar livramento a eles. Tá? Até eles reconhecerem o Senhor. O espaço de 1.600 estádios quer dizer uma região, uma área determinada pelo Senhor para que isso aconteça, tá? Essa morte aconteça, certamente sendo fora dos muros de Jerusalém por algum motivo. Tá? Então, o capítulo 14, ele vai falar então de duas ceifas. A primeira ceifa para os gentios, tá? E a segunda para Israel, para os judeus, ok? Muito bem, e ele vai fechar esse versículo, né? Lembrando até aqui as escrituras, Salmo 10, também o capítulo 4, capítulo 13, capítulo 94, falando da expressão daqueles que morreram, até quando, ó Senhor, até quando? E esse tempo da ira de Deus chega. Esse tempo da ira de Deus chega. Muito bem. Aí a gente chega agora ao capítulo 15. O capítulo 15 e o capítulo 16, ele vai falar sobre os 7 últimos juízos. Tá? Ou seja, os juízos que Deus está para derramar sobre a terra de pecados que foram acumulados durante milênios. Tá? E agora chega um tempo em que haverá convulsões sobre a terra, a natureza vai ser modificada de uma forma nunca antes vista, tá? Mateus 24, 29 vai falar sobre isso, depois daqueles dias de tribulação, daqueles dias, as estrelas cairão do céu, os poderes dos céus serão abalados. Ageu 2:6 vai falar sobre isso, Hebreus 12:26 vai falar sobre isso também, tá? Então, no capítulo 15,
vai falar sobre 7 anjos com as 7 últimas pragas. Muito bem. Então, presta atenção. Versículo 1, vi no céu. João está vendo. Então, até o versículo 4 ele é uma visão de João até que as pragas sejam lançadas. Ainda outro sinal grande e admirável. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas. Nelas é consumada a ira de Deus. Então aqui, até as 7 últimas pragas serão consumadas a ira de Deus. Ele vai ver... E vi como um mar de vidro misturado com fogo, os que tinham vencido a besta, e a imagem vai falar daqueles que estavam salvos, aquelas multidões de salvos que passaram por esse período, tá, de perseguição, de dor e tal, e não se contaminaram. E vão cantar um cântico, o versículo 3 vai falar sobre isso, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, tá, é um hino lindo, né, que ele vai falar no versículo 3, no versículo 4, muito lindo, né? Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos, o hino que a gente canta nas nossas igrejas vai ser cantado justamente nesse tempo aqui, tá? Então, é o cântico de Moisés, o cântico de vitória que Moisés tinha lá nas suas batalhas, saído sobre o Egito e sobre as grandes batalhas que ele teve durante o exército, com seus exércitos, durante a travessia ali até chegar à Terra Prometida, tá? E o cântico do Cordeiro, tá? Que é um cântico remidor. Cântico remidor, pois ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O pecado do mundo, ele foi tirado? Não. O pecado do mundo não foi tirado. O pecado do mundo foi tirado de nós. O Senhor tirou o pecado de nós através do seu sangue. Mas do mundo, o pecado não saiu. Porque enquanto o diabo, enquanto tiver toda essa manifestação maligna aqui, o pecado está no mundo. Mas neste tempo, o Senhor vai tirar o pecado do mundo literalmente, porque o Senhor vai limpar a terra. Então não haverá mais espaço para o mal. Então ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque literalmente ele vai tirar o pecado do mundo. Então, versículo 5, depois disso olhei, João está olhando, abriu-se o santuário, o tabernáculo do testemunho do céu. Aqui se fecha esse parêntese a respeito das pragas, porque a partir do versículo 6, estas pragas vão voltar. E vão ser terríveis, porque vai ser o fechamento da ira de Deus sobre a terra e sobre os ímpios, tá? Sobre os gentios que se envolveram com o anticristo, com o falso profeta, e os judeus que fizeram a mesma coisa, tá? E ele diz que saíram do santuário 7 anjos que tinham 7 pragas. Olha o 7, número de Deus. 7 anjos com 7 pragas, tá? E deu aos 7 anjos e 7 taças de ouro cheias da ira de Deus. Então, cada um leva em suas taxas, né, essas taxas de ouro, as cheias da ira de Deus. Tá? Então, quem dá isso são os seres viventes, que a gente já viu que são seres que a gente não conhece, não vê, mas vai saber que seres viventes são esses que estão entregando as taças a esses anjos. Tá? Então, o santuário se enche da fumaça, mas ninguém podia entrar mais no santuário, enquanto não se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Ou seja, no momento em que o Senhor ele fizer transbordar sua ira, em que serão derramadas essas 7 taças da ira do Senhor, no versículo 8 ele vai dizer que a glória do Senhor enche o santuário, podemos chamar Shekinah, presença do Senhor, fumaça cobre todo aquele lugar. Ninguém pode entrar enquanto não se consumasse estas pragas. Ou seja, não há mais intercessão sobre aqueles que estão sobre a face da terra. Não há mais intercessão. Tá? Não há mais intercessão. Aqueles que tinham que ouvir, ouviram. E não tem mais misericórdia. O juízo de Deus está decretado.
decretado. Esse vai ser o tempo terrível, tá? O tempo terrível que tanto o mundo quanto Israel sofrerá a partir destas 7 taças da ira de Deus, porque elas serão jogadas, as 7 iras, praticamente quase que simultaneamente, trazendo as piores pragas, as piores consequências sobre a vida da terra e sobre Israel também, tá? Que estará ali bem que macumunado ao anticristo, aceitando as suas propostas, fazendo os seus acordos, porque virão um Israel religioso. Um povo judeu religioso. Ah, pastor, mas nesse povo não terão aqueles que vão aceitar, aqueles que ainda têm esperança messiânica? Claro que vai ter. E dentre esses, certamente vão estar os 144 mil que morreram, e aqueles que ficarem, porque vão morrer todos? Não vão morrer todos, assim como não vai morrer a terra toda, tá? Mas o Senhor vai fazer uma purificação, e a partir do capítulo 16, a partir de amanhã nós vamos falar sobre isso, vamos dar uma boa acelerada para falarmos sobre a Babilônia religiosa e a Babilônia política que vai ser derrubada, os povos vão se lamentar, e a gente entra numa reta final aí a partir de quarta-feira, deixando quinta e sexta para a gente falar sobre o perfeito estado eterno, coisas boas. Graças a Deus que para nós, igreja, a gente vai começar a falar de coisas boas no final. Então tenha paciência de ouvir essas coisas que são assustadoras, tá? E para nós que estaremos com o Senhor, não é assustador, mas para o povo que ficar aqui, certamente vai ser algo terrível. Queiramos nós, que nós estejamos prontos a ouvir a palavra do Senhor, sermos fiéis a Ele, porque o tempo está próximo. Creia nisso, querido, creia nisso. Mande as suas dúvidas, mande os seus questionamentos, tá? A gente vai pegar, a gente vai ler, e na próxima aula, amanhã às 10 da noite, tá? A gente lê, vê o que você escreveu, e a gente dá uma resposta num tempinho curto que a gente tem aqui, mas a gente fala tentando responder a você, tá bom? Querido, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, tenha uma noite abençoada na presença do Senhor. Até amanhã, querendo Deus.